Oi. Olá. Bom, boa noite. Vamos lá. Nosso primeiro Zoom Meeting, só para avisar todo mundo, está sendo gravado. Tudo que a gente estiver fazendo vai estar sendo gravado para possível edição e utilização em algum momento. Só fazer um oizinho para todo mundo saber. Mas se bem que aparecem os nomes aí embaixo, né? A Paula Scavazini, né? Faz assim, ó, levanta a mão, Paulinha. Paula, aí, Janina, Júlia, Flora. Pronto. Bom, temos uma exposição que envolve vocês quatro. A gente não sabe qual é o nome da exposição ainda. Eu entendo ela como um jogo. Ela foi evoluindo a partir de uma conversa que eu tive com o Tiago primeiro, daquela ideia do Corpus Exquisite. E a ideia, na verdade, era originalmente assim que fossem tipo 4 individuais e que, na verdade, a cada individual saísse mais ou menos pelas dicas da individual anterior, mas que elas acontecessem no mesmo espaço. E aí, numa outra conversa com a Flora e com a Janina, eu fui evoluindo para essa ideia de, na verdade, um trabalho mais colaborativo, mas, ao mesmo tempo, acho que meio que de processo, meio que conversar com o outro. Acho que vocês todas se conhecem o suficiente, trocam o suficiente para a gente poder ir trabalhando e mostrando os trabalhos e que os trabalhos podem ir surgindo, inclusive, possivelmente, trabalhos que sejam feitos a 4 mãos, ou a 6, ou a 8. Tudo é possível conforme as conversas e os nossos encontros forem acontecendo. A ideia é que a gente passe, basicamente, esse mês de agosto fazendo, talvez encontros semanais virtuais, e a gente tem um prazo de primeira coleta de obras sendo 8 de setembro. Isso. 8 de setembro. Então, a gente está tendo aqui a primeira reunião para, primeiro, pensar algumas coisas sobre o espaço, sobre o que pode ser essa exposição, e pensar um pouco nas regras do jogo, porque eu vejo um pouco isso como um jogo. Então, eu queria pensar um pouco as regras do jogo. Eu acho que, assim, a primeira coisa para se pensar a regra do jogo é pensar o tabuleiro, que seria o espaço expositivo. Então, nós temos 2 opções de espaços expositivos possíveis nesse momento. Um que é o espaço que, no momento, está na Bergamingo Midi, que são um espaço que tem as paredes, que a gente está chamando de paredes Bruno Munari, porque foram construídas para a exposição do Bruno Munari, ou o espaço livre. Quando eu tive a primeira conversa, eu tinha imaginado esse espaço todo livre, né? Porque eu não sabia que existiam essas paredes montadas lá. E pensei justamente que esse processo seria o processo de criar essa grande instalação volumétrica, né, no espaço, que também envolvesse, enfim, coisas do teto e das paredes e tudo mais, sem levantar parede nenhuma. Então, esse ponto de partida é cada um mostrar o que está fazendo mesmo, né, Flor? Isso, eu acho. Vamos ver. Tomara que dê certo. Deixar gravando, de qualquer maneira. E aí? A gente foi vendo essas possibilidades dos trabalhos conversarem e a gente ficou pensando muito na brutalidade, assim, um pouco que esses trabalhos podem ter, essas junções podem acontecer, sabe? E aí a gente pensou um pouco nessa colisão, assim, tipo, numa batida de carro que um outro amassa e, enfim, sabe? Tipo, esse encontro que dá, que é meio, pode ser um pouco bruto e caótico, mas que ele se encaixa, né? Engraçado, porque é uma coincidência, tipo, maravilhosa. Eu acho que deve ter alguma coisa aí, sim. Porque hoje, quando eu estava indo para Vênus, aí eu, sei lá, porque eu comecei a pensar dessa palavra choque, né? E aí eu estava pensando sobre vocês, assim, eu ouvi no rádio, falando de eletrochoque, e o significado de choque, daí é choque térmico, choque físico, choque, enfim, choque é exatamente isso, quer dizer, essa batida, esse encontro. Tinha coisa do acidente também, né? Dessa Isso. coisa de talvez quando dois trabalhos ou 2 coisas muito diferentes se encontram, de pensar, né, na batida como acidente, assim, acidente nesse sentido meio Dada, até, sabe, da colagem.
por um acidente, tipo, aconteceu ou saiu daquele jeito, assim. Isso, essa imagem que eu achei muito boa, gente, é meio mórbida, mas eu achei legal que tem esse ponto onde os dois carros se batem e você perde um pouco a referência de qual carro é o quê, e eu achei super boa essa cena. É boa mesmo. Tem uma coisa de colagem nela, tipo, o que que esse pano... Total. Imagem? Tipo assim, qual que foi o caminho que isso percorreu para chegar aí, assim? Eu acho isso muito... que foi colocado depois, tipo, Exato. Não, é meio mangueira, surreal, assim, né? O que essa mangueira tá fazendo aí embaixo, né? Assim, total. E tem uns limões, assim, no chão. Tipo, é verdade. tem umas coisas que você fica assim, nossa, tem um fio saindo da porta ali, indo até debaixo do carro. Tipo, o que é isso, assim, né? A Janina, no início, estava apresentando os trabalhos dela e ela mostrou uns tecidos que você fez em 2015, Jane? Foi. Tem imagem aí. Era uma coisa que eu ia fazer e que eu guardei, eu acabei não mostrando, mas que tem aquela mesma forma. E tem outras duas. E aí a gente tinha conversado, porque esse tecido, ele dá um ponto de vista, né? Porque como ele é recortado, você coloca ele suspenso dentro da galeria, você olha por ele, né? E isso também vira tipo uma espécie de uma espécie de jogo, assim mesmo, né? Modular, que através dele você cria uma forma de se olhar para o que está exposto na parede, pregado na parede que está atrás, ou então até conversando no espaço. Ele poderia reger uma expografia, por exemplo. A gente passou um tempo, acho que pensando um pouco em como juntar, em como ia ser a junção dos trabalhos, que essa ideia desse trabalho da Janina de usar isso, de ser um trabalho que dure toda a exposição, que vá se transformando, mas que também sirva um pouco para a gente pensar o espaço da exposição. O tecido eu acho maravilhoso, porque além de ser lugar de troca de trabalho, usando ele tem essa coisa de condicionar o olhar. Assim. Então, ele tem essa coisa de você criar uma certa... Enfim, tem uma relação com perspectiva e um pensamento bem básico, assim, né? A coisa da perspectiva clássica renascentista. E eu acho isso interessante, assim, que você tem esses dois lugares, assim, uma discussão do olhar, do condicionamento do olhar, e se ao mesmo tempo um trabalho que é o que junta todo mundo dentro dele, assim. E ele também está condicionando a visão de outros trabalhos do espaço real quando você visita, quando você está lá. Eu acho isso muito interessante. Tem a ver com o espaço da galeria, né? Que é um espaço assim clássico de perspectiva, assim comprido, de ponto de fuga. É um galpãozão, né? Com a minha pintura também é um espaço de uma tela dividido em várias outras telas, assim, os trabalhos estão meio com esse caráter de, tipo, dentro dele ter várias possibilidades, assim, né? Tipo, várias janelas possíveis para se... Frame. Tipo, pensando o frame, né? E é meio louco, porque o Ricardo falou isso do zoom, aí na hora que eu olhei eu falei assim, putz, é tipo... tela dividindo tela, que divide tela, que divide tela, tipo, essas janelas, assim, que você vai entrando. Aquilo que eu adoro falar quando monta a exposição é uma coisa que eu aprendi muito cedo, que é a hora que você termina de montar, eu preciso terminar assim 1 dia ou 2 dias antes, aí apagar a luz e falar, deixa agora elas brigarem, para amanhã de manhã chegar e ver quem está brigando com quem, né? Quem está irritado, não, aqui eu não quero ficar de jeito nenhum, aí você vai lá e faz uns outros ajustes, assim, teve aquelas brigas. Assim, teve discordância, teve fofoca, assim, que você fala, não, vamos mudar isso aqui, porque elas não... Então, eu acho que assim, as obras elas são muito vivas nesse sentido, e o espaço, contendo elas, faz com que elas tenham essas relações. A gente encontrar essa zona, vamos dizer, dentro desse acidente, essa zona de conforto.